Graça e paz a todos os amigos e irmãos que nesse momento dedicam um pouquinho do seu tempo para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos discutindo durante esse trimestre uma temática bem interessante, a igreja e sua organização nos dias atuais. Já falamos de alguns temas bastante relevantes para a igreja. Falamos um pouquinho sobre a questão de assistencialismo na igreja, falamos um pouquinho sobre a diaconia, falamos um pouquinho sobre a zeladoria, a questão da recepção e da direção. E hoje iremos falar um pouquinho sobre a secretaria da igreja, pois nós encontramos os fundamentos bíblicos para falar desse setor da igreja que é tão importante para os dias atuais, para a sua organização. Primeiramente, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a importância do registro, porque desde o Velho Testamento nós encontramos os fundamentos então para a secretaria da igreja. Alguém pode perguntar assim: de fato é necessário a gente anotar tudo? A igreja, como uma instituição religiosa com fins espirituais, deve estar preocupada com essas formalidades que geralmente estão presentes mais nas empresas, estão presentes mais nas organizações, entidades seculares? Então, é necessário sim organizar a igreja precisa ter estatuto, regimento interno, suas reuniões devem ser registradas em atas. Então vamos pensar primeiramente biblicamente. Eu gostaria de trazer vocês primeiramente para a Bíblia. Nós sabemos que no Velho Testamento, nós lemos, por exemplo, lá em Esdras, capítulo 7, verso 6, diz: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E com a mão do Senhor, seu Deus, como a mão do seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que havia pedido. É interessante pensar que quando Esdras, Neemias voltaram do cativeiro babilônico, e eles quiseram organizar, digamos assim, ou se restabelecer como nação de Israel, nessa diáspora, o que aconteceu com eles? Eles procuraram os registros, eles procuraram valorizar sua cultura, ou algo que outrora tinha sido escrito. Nós sabemos que eles revisaram a Torá, revisaram o Pentateuco, que nós conhecemos como Pentateuco hoje, há um momento registrado no livro de Esdras, que Esdras passa a ler a Torá para todos aqueles israelitas que ali se encontravam, para que as futuras gerações também aprendessem a lei do Senhor. Então, tudo que nós aprendemos sobre a nação de Israel, e principalmente sobre o povo judeu, eles estava registrado em livros. Tanto podemos dizer nos escritos bíblicos, como nos escritos da própria cultura judaica. Nós sabemos que há um livro na Bíblia específico de registro, é o livro de Números. Ali está organizado a numeração do povo de Israel, das tribos, o número de pessoas que iam para guerras, faziam-se censos de todo o povo. Então nós sabemos que o registro foi sempre importante. Conversando sobre essa temática com o nosso pastor Paulo Delfino, conhecido aqui para a gente como pastor Paulinho, eu achei interessante uma frase que ele falou, que dizia assim: uma igreja que não registra, não se organiza, não tem alguma documentação, ela não tem história. Porque o que se registra hoje, seja uma fundação de uma igreja, seja um momento histórico, hoje nós usamos muito a fotografia, os vídeos como registro, tudo que é registrado é que vai lá na frente servir como história. Já imaginou você chegar numa igreja e procurar saber da sua história e não encontrar nenhum registro? Se você não sabe quem foi as primeiras pessoas que fundaram aquela igreja, se você não consegue ver qual foi o primeiro casamento que foi realizado, então é necessário que se registre, se documente tudo, para que tenha assim uma história para contar para as futuras gerações. Então aí a importância de organizar-se em secretaria. O pastor até cita o exemplo do netinho dele, É preciso que esteja registrado
em cartório o nascimento do avô, para quando esse avô chegar a falecer, o seu neto possa ali no livro de registros, sei lá, no livro de atas, na certidão de nascimento, e poder identificar ou se encontrar com a história do avô, contar para outras pessoas a sua história. É assim que acontece, por exemplo, em histórias de cidades, quando alguém procura nas fontes históricas, e aí a gente pode citar fontes históricas como fotografias. Hoje nós percebemos que no caso bíblico nós vemos muita questão da arqueologia, né, dos artefatos históricos, mas também nós percebemos a escrita. Então, é tanto que Esdras aqui, a gente leu há pouco tempo na lição, ele era o quê? Um escriba. Então ele fez questão de registrar. Se nós hoje conhecemos a história de Esdras, da história do povo, se nós podemos identificar quantos voltaram do cativeiro babilônico, é porque alguém registrou isso no passado. O próprio Moisés, por exemplo, além de escrever o Pentateuco, né, a Torá, como queiram chamar, nós percebemos que ele fazia questão de registrar. Podemos então dizer que Moisés pode ser caracterizado como um verdadeiro secretário, pois diz assim sobre ele. Então, em Êxodo capítulo 17, verso 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Percebam nesse verso claramente que Deus pede a Moisés para escrever no livro, registrar no livro. Veja a importância de ter tudo escrito. Se vocês perceberem, as histórias mais preservadas que tem hoje, se olharmos assim as nações, uma das histórias mais preservadas é a história de Israel, do povo judeu. Porque Deus sempre fazia questão de que tudo que fosse acontecendo, a contagem do povo, a organização do templo em que eles registravam, separavam os garfos da faca, tudo isso fosse registrado. E hoje nós podemos ter esse registro. Daí nós conseguimos perceber a importância que se tem a secretaria, como queiram chamar, né, atualizando para os nossos dias, mas que se tem a importância do registro e da documentação. Porque, como diz o texto de hoje, vai servir de memória para as futuras gerações. Moisés morreu, então Josué assume então a liderança, depois de muitos anos, mas aquilo que Moisés havia escrito repercutiu, ou serviu para a geração de Josué. Eu fico imaginando, então, se Moisés não tivesse escrito aquilo, como seria? O povo teria se perdido na sua história, o povo de Israel. E talvez não tivesse o mesmo encorajamento que aquelas nações tiveram para enfrentar outros povos e conquistar Canaã. Pois muitas vezes a memória de um passado do seu povo, né, da sua tradição, da sua cultura, que motiva. A Igreja Batista do Sétimo Dia, por exemplo, é uma das igrejas, né, que tem como fundamentação a sua história, porque a pessoa se reconhece, a sua identidade, pela sua história. E isso é o que deve marcar a ideia de secretaria na igreja. Eu sei que tem muita gente que não gosta de certas formalidades, né, principalmente se tratando de igreja, mas diante da questão que nós precisamos prestar conta ao Estado, torna-se então necessário a gente também fazer a nossa parte, até porque estamos inseridos num contexto do Estado. Nós, como igreja, somos separados do Estado, sim, mas também precisamos prestar conta. E a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. E, portanto, uma igreja não pode viver aleatória, sem regimento interno, sem documentação. Nesse sentido, nós podemos responder aquela pergunta que eu fiz lá no início. Como assim a igreja, sendo uma instituição espiritual, que só deve prestar conta a Deus, tem que parecer ou se organizar como as demais entidades que não são religiosas se organizam? Sei lá, tendo uma diretoria, tendo uma presidência, uma tesouraria, uma secretaria, um secretariado. Como assim? Por que esses moldes? Certo, porque esse modelo é um modelo não, talvez, divino, né? Mas claro que nós podemos sustentar, fundamentar a ideia de secretaria, de registro, de documentação, até pela questão da preservação da história do povo, devemos sim documentar.
Mas eu estou dizendo assim, se não tem uma base assim direta, explícita, podemos dizer assim, da secretaria, mas nós entendemos que fazemos isso aos moldes das empresas, das outras instituições, porque nós não estamos fora do Estado. Nós dependemos e prestamos contas também ao Estado. E, portanto, devemos sim, como organização, ter o regimento, ter atas, para que possamos estar amparados por lei. Certo? Então, é isso aí que nós podemos entender sobre a secretaria. Bem, falamos um pouquinho sobre Moisés, falamos um pouquinho sobre o livro de Números, falamos um pouquinho de Esdras, falamos também um pouquinho de Neemias, quando voltaram aí do cativeiro babilônico, né? Tiveram que organizar o povo, tiveram que contar o povo e escrever, por isso que a gente lembra aqui que o Esdras era um escriba. Então, a importância da contribuição para o registro daquele povo e que serve hoje como inspiração para a maioria, não só de judeus, mas também cristãos que procuram conhecer a história do Velho Testamento e a história de Israel. Não é? Pois bem, agora nós falamos um pouco sobre a fundamentação teórica da secretaria na igreja. Como nós podemos entender quais são os fundamentos bíblicos para entender essa questão da secretaria. Agora queremos pensar em termos práticos sobre as definições da secretaria da igreja. O que é que um secretário precisa ter de qualificações? Deve ser escolhido aleatório? Ou deve a gente já pensar, principalmente aquele que fica à frente, né, da igreja, pensar em alguém ou até mesmo promover algum treinamento específico para as pessoas que desejam ocupar esse tipo de função na igreja? Pois bem, nós temos que entender que uma pessoa que é candidata a esse cargo, ela tem que ser responsável e confiante. É um cargo de responsabilidade. Ela tem que ser responsável e de confiança, desculpem. Além disso, ela já deve ter alguns anos de experiência cristã, porque a maturidade ela é muito importante em qualquer cargo ou liderança da igreja. Uma secretaria também precisa ser ocupada por uma pessoa organizada. E estamos tratando principalmente de um cargo de pessoas organizadas. Eu me lembro que a gente entra em algumas repartições, você consegue ver um armário com várias pastas, separando assim, sei lá, por ordem alfabética, separado, por exemplo, por seções, sei lá, aqui você encontra os documentos de pessoas casadas, no outro local de pessoas solteiras. Então, a questão da organização ela é muito importante para a secretaria. Hoje, com a computação, nós sabemos que isso ainda está mais fácil, porque temos esses programas específicos para isso, e hoje você organiza pastas no seu computador, você monta uma própria pasta de secretaria, faz as suas próprias seções de documentos, né? Você pode ter ficha só de pessoas batizadas, você pode ter uma pasta só das suas atas. Então, é muito importante essa questão da organização. Saber escrever com facilidade, porque hoje nós temos o computador, claro, mas ainda se faz necessária a escrita. Então, ter uma boa letra, né, algo legível. Atender essas questões, estar atento a esses avanços tecnológicos, como já falamos, é muito importante, né? Ser zeloso com o seu trabalho, ser pontual, porque ele vai sempre participar das reuniões e assembleias, vai ter que estar presente, e portanto ele tem que ser um dos primeiros a chegar, né? Porque tudo começa com ele e termina com ele, não é verdade? Bem, aí quais são as atribuições de um secretário na igreja, especificamente Batista do Sétimo Dia? A gente vai usar aqui um pouquinho do nosso manual, né? Do Estatuto Social da Primeira Igreja Batista de Campinas. Aqui foi preparado por nossa irmã Daís Moitinho, né? Irmão do nosso pastor Amauri. Então, nesse Estatuto Social, nós podemos encontrar a função de um secretário. Diz assim: compete ao secretário redigir, lavrar em livro próprio, apresentar e assinar as atas das assembleias e das reuniões do Conselho Eclesiástico. Compete também ao secretário manter em ordem os arquivos, os livros, os cadastros e o fichário do rol de membros da igreja. Também é possível
substituir o vice-presidente na ordem de eleição em sua falta ou nos eventuais impedimentos, incluindo as atividades previstas no regimento interno. E ele, inclusive, pode assumir o cargo de vice-presidente. Aqui é o que nós encontramos, principalmente nos principais manuais, estatutos sociais de nossa igreja, mas ainda pensando em igreja local, nós podemos dizer que a secretaria tem sobre seus ombros ações não apenas administrativas, mas também informativas, contábeis, ou seja, envolve uma gama de funções. E nós vamos listar algumas funções. Por exemplo, quais são algumas das principais funções ocupadas por um secretário de igreja? Primeiro, ele tem que lavrar todo o conteúdo que está inserido na ata, bem como registrar em cartório. Deve zelar pela documentação, arquivar cartas, boletins, documentos, certificados. Nós vimos uma parte que estava no Estatuto Social, né? Usamos como referência o Estatuto Social da Igreja de Campinas, né? E aqui nós estamos vendo outras funções. Com a assessoria do pastor, a secretária pode verificar, ou o secretário pode verificar todas as correspondências, tanto recebidas como responder e enviar aquelas que devem ser encaminhadas, sejam mensagens, e-mails, cartões, cartas de transferências, boletins. E quando se recebe um e-mail, por exemplo, de alguém que quer conhecer a igreja, que quer receber um estudo bíblico, então o secretário tem que organizar tudo isso aí, estar atento isso aí, para poder passar para o presidente, que pode passar para o pastor, para que aquela pessoa que deseja receber uma visita ou que deseja conhecer a Cristo, veja que o cargo do secretário também é evangelismo. Não é um cargo apenas administrativo, mas também é um cargo missionário. Vamos lá, então outras funções do secretário. Manter atualizado o registro de membros da igreja, fichas de batismo, fichas de casamento e outras informações e publicações, bem como emitir os seus respectivos certificados. Elaborar ou digitar os relatórios da igreja para as Assembleias Gerais. Preparar e auxiliar na administração da agenda da igreja e do pastor. Registrar e zelar por todos os bens da igreja. Inclusive isso, né? Do mesmo jeito que acontecia no Velho Testamento, que cada garfo, cada talher, cada prato, que cada objeto que tinha lá no santuário, né? Que geralmente os levitas eram verdadeiros secretários, cada um desses eram contados e eram registrados no livro de registro para saber, né? Para que tivesse uma organização na igreja. Assim, essa parte não se torna apenas uma parte administrativa, mas uma forma de honrar ao nosso Deus todos os dias, né? Então, o que é que nós podemos concluir? Conclui-se, portanto, que a Secretaria da Igreja é uma peça fundamental para o bom funcionamento da administração eclesiástica. Assim sendo, o secretário que desempenha bem a sua função não permite que sua igreja passe por contratempos desnecessários na área administrativa. E quando a gente fala em contratempos, não só no seu contexto de igreja, mas no seu contexto, vamos dizer assim, secular. Porque como ela presta contas ao Estado, de repente se tem uma auditoria, claro que a igreja faz suas auditorias, mas às vezes as igrejas passam por auditorias realizadas pelo Estado. Já imaginou a igreja sem documentação, sem registro, tudo desorganizado? Como é que o Estado vai ver qual punição teria uma igreja dessa? Então é muito importante a organização, certo? Bem, Deus nos chama para servir, seja qual for o cargo, zeladoria, seja qual for o cargo, diaconato, seja na recepção, na direção. Nós sabemos que Deus nos chama para servir e não é diferente da secretaria. Fazer isso é estar disposto a servir a Deus, porque geralmente esse cargo é ocupado por alguém que é voluntário, mas servir também ao próximo, servir a igreja, a instituição que Cristo está usando para revelar Jesus para as outras pessoas. Então tudo que você fizer, mesmo nesse âmbito mais burocrático, nós temos certeza que isso também tem uma relevância espiritual, porque é através da organização que nós conseguimos evangelizar, alcançar as outras pessoas. Como falamos, já imaginou alguém que quer conhecer a igreja, que manda um e-mail para a igreja e ela não tem atenção? Aquela alguém que estava com desejo de conhecer a mensagem e perde essa oportunidade por causa de uma falha de alguém que não olha os e-mails, de alguém que não se organiza.
Então saiba que a missão da secretaria também é uma missão espiritual. Como visto, então, até aqui, a secretaria é uma função indispensável da igreja. Independente do seu tamanho, de números de membros, como também do tempo próprio ou não. É bom lembrar também que esse assunto não se esgota aqui. Apenas um alerta para cada um de nós, para nossas igrejas. Mas com isso pretendemos contribuir para que nossas igrejas sejam mais adequadamente organizadas e estruturadas, de modo que o Senhor elegeu a sua igreja para ser cabeça e não cauda. Nós podemos observar na live um manifesto transmitido tanto pela página da Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira, como também pelo canal do YouTube da Igreja Batista do Sétimo Dia do Brasil, que uma das dificuldades que os autores, que foi o pastor André Garcia, e o professor Juliano, é que eles não encontraram os registros na secretaria. Aquilo que nós falamos lá no início aqui do estudo. Uma igreja que não é nada registrado, não tem sua documentação, é igreja sem história. E isso faz parte, inclusive, da nossa história no Brasil, como bem relatou o professor Juliano e o pastor André. Porque o fato das secretarias não serem organizadas, parte da sua história se perdeu. E hoje nós temos dificuldades de falar com precisão, sei lá, do número de membros que tinham aquelas primeiras igrejas, das primeiras reuniões. Então, nesse sentido, se faz necessário, se mostra necessária a importância da secretaria da igreja, certo? Deus abençoe vocês, espero que esse estudo tenha ajudado bastante. Essa semana nós não tivemos nenhum convidado, mas nós pretendemos, nas próximas, ou esporadicamente alguma vez ou outra, assim que tivermos a oportunidade, trazer pessoas para estudar conosco, para contribuir também com seus pontos de vista, nos ajudar a acrescentar cada vez mais informações que para a nossa igreja, no contexto agora atual, inclusive depois dessa pandemia, que a igreja tem se tornado mais conhecida às pessoas, para que outras pessoas possam entender melhor o funcionamento da igreja. Deus abençoe vocês, eu estou muito agradecido por você estar acompanhando essa série conosco. Dizemos que você permaneça conosco, aquelas pessoas que estão se inscrevendo aí no canal, que estão acompanhando conosco, manda aí um comentário, pedido de oração, se alguma curiosidade, algum desejo de fazer um estudo bíblico, ou até mesmo saber mais informações sobre a nossa igreja, estão sim à disposição, viu? Um abraço, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, pois a nossa lição aqui é compartilhar a bênção, ser bênção e compartilhar a bênção com outras pessoas. Até o estudo da semana que vem, um abraço a todos, até lá, graça e paz.